Olá, vamos dar início à leitura da palavra. Estamos no terceiro dia da leitura e as escrituras do dia hoje são Gênesis capítulo 5, versículo 1 ao capítulo 7, versículo 24. Em seguida vamos ler Mateus capítulo 3, versículo 13 até o capítulo 4, versículo 11. Também vamos ler Salmos capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Por último, vamos ler Provérbios capítulo 1, do versículo 10 ao 19. Vamos dar início à nossa leitura, lendo Gênesis capítulo 5, do versículo 1 ao capítulo 7, versículo 24. Descendentes de Adão. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 80 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enós. Depois que gerou Enós, Sete viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enós viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enós viveu 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enós foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalael viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 979 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cã e Jafé. A corrupção do gênero humano. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhes agradaram. Então o Senhor disse: O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens,
os quais lhe deram filhos. Esses foram valentes homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. A Arca de Noé. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca. Você, os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado. Assim ele fez. O dilúvio. O Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal puro leve você 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros leve um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, e ele com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Dos animais puros, dos animais impuros, das aves e de todo animal que rasteja sobre a terra. Entraram para junto de Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, os 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo,
e as comportas do céu se abriram, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, os seus filhos Sem, Cã e Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Entraram eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os animais que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De todos os seres em que havia fôlego de vida, entraram na arca de 2 em 2 para junto de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé, e o Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. As águas ficaram 7 metros acima deles, e os montes foram cobertos. E morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra, as aves, animais domésticos, animais selvagens, e todos os enxames de criaturas que povoavam a terra, e todos os seres humanos. Tudo o que havia em terra seca e que tinha fôlego de vida em suas narinas, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, as pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Agora vamos ler Mateus capítulo 3, versículo 13 ao capítulo 4, versículo 11. O batismo de Jesus. Por esse tempo Jesus foi da Galiléia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por você, e é você quem vem a mim? Mas Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. A tentação de Jesus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Agora vamos ler Salmos capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Confiança na salvação de Deus. Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho.
Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. E eu me deito e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebra os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Agora, por último, vamos ler Provérbios, capítulo 1, do versículo 10 ao 19. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Talvez eles digam: venham conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém. Vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo. Vamos engoli-los vivos como o mundo dos mortos, e inteiros como os que descem ao abismo. Acharemos todo tipo de bens preciosos, encheremos a nossa casa de despojos. Junte-se a nós, teremos todos uma só bolsa. Meu filho, não se ponha a caminho com eles. Fique com seus pés longe das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois em vão se estende a rede se a ave estiver olhando, mas estes armam emboscadas contra o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a própria vida. Esse é o fim de todo ganancioso, e esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. E aqui encerramos a leitura do nosso dia. Obrigado pela sua participação, e amanhã estaremos aqui novamente dando continuidade na leitura da palavra. Deus abençoe o seu dia e até amanhã.